leucopenia, que foi a 2000. Exatamente. Lá nos seus exames, você percebe que existia uma leucopenia. E, posteriormente, você teve uma linfocitose. E algo que nós veremos também posteriormente aqui, talvez na próxima aula, a questão das plaquetas, né? A trombocitopenia. Nós já vimos essa trombocitopenia aí ao longo da disciplina, mas ela é mais específica ainda no caso da dengue. Porque o que aconteceu contigo? O vírus da dengue é muito estranho. Eu não sei se tem, de fato, nunca pesquisei, o mecanismo de ação do raio do vírus da dengue. Mas o que a gente percebe é que esse vírus, ele atrapalha a hematopoese, né? Que nós vimos lá no início da disciplina. Então, era necessário mostrar para vocês essa hematopoese porque a gente vê em todos os exemplos, né, do dia a dia aqui a hematopoese envolvida. Principalmente no caso da dengue, parece que ela chega lá na medula óssea e atrapalha que as células se multipliquem na medula óssea. Então é por isso que se percebe uma diminuição dos valores das concentrações dessas células no sangue. O vírus da dengue vem cá e atrapalha a hematopoese. E aí, se atrapalha a hematopoese, você pode ter uma leucocitose. Não, contrário, né? Leucopenia. Leucopenia. Isso aí. E, no caso, não está aqui, mas as plaquetas, elas não são células. As plaquetas são fragmentos do citoplasma de uma célula chamada megacariócito. Então, o megacariócito vai perdendo os seus fragmentos. E esses fragmentos são as plaquetas. E aí você teve uma redução no número de plaquetas. Por que essas plaquetas reduziram? Porque conforme iam se acumulando imunocomplexos, né, no seu sangue, nos seus vasos, os monócitos, né, chegavam aqui para tentar lidar com essa sujeira que está aqui. Quando a partícula fica maior do que o monócito, o que ele faz? Ele joga as enzimas digestivas para o exterior. E aí pode provocar alguma lesão nos pequenos capilares. E isso promove o extravasamento do sangue. Então tem que vir... Foi onde então que deu as manchas. Foi onde deu as manchas na sua pele. É sangue sendo extravasado. E aí as plaquetas têm que chegar aqui e coagular, né? Só que essas pequenas lesões se espalham no seu corpo inteiro. Então é por isso que a dengue hemorrágica ela é pior do que o Covid. Porque, a princípio, o Covid ataca o pulmão, as vias aéreas. Então, isso aqui também vai acontecer no pulmão. Então, ocorrem eventos de coagulação no pulmão que impede as trocas gasosas. Tá? Isso é muito prejudicial para o indivíduo. Só que a dengue hemorrágica faz isso no corpo inteiro. Você percebeu isso até na sua pele, né? Sim. E esses eventos de coagulação podem gerar trombos que, se chegam nas veias profundas, né, da circulação venosa profunda, causam também a trombose e risco de vida. A diferença que eu posso ver é que o Covid faz isso no pulmão e a dengue hemorrágica faz isso no corpo inteiro, inclusive com risco também desses trombos se deslocarem, né, para o pulmão, por exemplo. E trazendo aí todos os problemas relacionados da trombose. E como é que o equipamento, então, diferencia? Porque leucócitos, beleza. São todas as células, são todos os glóbulos brancos. Como é que ele sabe quem que é neutrófilo, quem que é linfócito, quem que é monócito, quem que é eosinófilo e quem que é basófilo numa corrida de amostra de sangue, rapidinho, sem que eu precise fazer
um, dois, três, quatro, 5 lâminas diferentes, coradas, cada um com seu corante, que vai ter mais afinidade à célula que está sendo pesquisada. Lá no começo, a gente discutiu esses nomes, né? Por que chama eosinófilo? Porque o núcleo do eosinófilo tem afinidade pela eosina. Então ele é corado com a eosina. Então tem que fazer tem que corar, né, a lâmina contendo uma gota da amostra de sangue, depois fazer a contagem no microscópio. Aí o basófilo, ele tem afinidade por corante básico. O neutrófilo não é nem básico nem ácido, então ele precisa de um outro corante para que seja identificado dentro da amostra, né? Só que o citômetro de fluxo já faz isso automaticamente. E aí a gente vai falar também de algumas alterações dos eosinófilos, basófilos e monócitos. O que é a eosinofilia ou a eosinopenia? Eosinofilia, muitos eosinófilos. Eosinopenia, poucas células dessa classe. A basofilia, muitos basófilos, e o contrário, a basopenia. E a monocitose ou a monocitopenia. Tá? Então, é simplesmente para complementar aí o estudo do leucograma. Nós já vimos a questão dos linfócitos na aula passada, né? A linfocitose e a linfocitopenia. E hoje a gente vem para essas outras células. Vejam como é que esse equipamento foi finamente preparado para conseguir criar essa fila indiana de células, né? Que a gente pode perceber aqui. Então, quando essas células, quando a amostra é incorporada no equipamento, as células são colocadas em fila. Tá? E aí, essas células também sofrem a ação de alguns corantes, que podem estar, inclusive, todos misturados juntos, lá, nos reagentes que estão dentro do equipamento. E aí, essas células terão afinidades diferentes por esses corantes, né? E aí eu posso aplicar lasers nessas células, feixes de luz, que vão fazer com que essas células emitam luz em comprimentos de ondas diferentes, né? E também pode existir a aplicação de um campo elétrico. Veja aqui uma diferença de potencial que é capaz de selecionar essas células de acordo com a carga que essas células adquirem. Então, pensa comigo, se existem afinidades diferentes para alguns reagentes, no caso aqui, vamos dizer que isso aqui seja um neutrófilo. Só os neutrófilos terão incorporados em si o reagente verde que eu pus aqui. Se eu aplico um feixe de luz, pode ser que essa célula adquira uma carga diferente, ou existam detectores de fluorescência que verificam a fluorescência que é gerada por esse feixe de luz. Ou podem existir até detectores de dispersão da luz polarizada. Então, se eu tenho um detector aqui diretamente, percebendo essa célula, cada vez que essa luz bate na célula e emite uma fluorescência, o meu detector pega um sinal. E aí pega outro sinal. Pega outro sinal, outro sinal, e aí cria um pico, cuja área abaixo do pico está relacionada com a quantidade de células encontradas na amostra. E ainda pode ser aplicado um campo elétrico, porque essas células têm cargas diferentes, né? De acordo com os componentes da membrana plasmática dessas células, elas têm cargas diferentes. Então eu ainda consigo separar todas as células que foram marcadas das demais células, fazendo uma quantificação ainda mais precisa. O sinal de carga pode ser ativado para separar células de alta e baixa fluorescência e, usando dispersão da luz, grandes e pequenas, bem como mortas e vivas. Então, por exemplo, quando a gente vê o tamanho das hemácias, né? A anemia microcítica e a anemia megaloblástica. De acordo com o tamanho da célula, eu mostrei para vocês na hematologia lá, que também eu consigo separar
as células pequenas das células grandes, contar, né, as células pequenas e as células grandes, e também contar as células normais do sangue. Esse mesmo princípio que estava sendo aplicado às hemácias também pode ser aplicado às células do leucograma. A questão que permite que isso aconteça é a interação específica dessas células com os corantes, né, ou com reagentes. Tá? E aí serão emitidas fluorescências diferentes quando essas células são expostas a feixes de luz, ou lasers, como está aqui nas figuras. Tá? E a técnica que permite isso é a citometria de fluxo. A citometria de fluxo é uma técnica altamente quantitativa para detectar fluorescência associada a células marcadas imunologicamente ou com corantes. Então imagine que eu produzo um anticorpo específico para um neutrófilo. Então esse anticorpo vem aqui, se liga no neutrófilo. E como eu fiz esse anticorpo no laboratório, sabe o que eu coloquei nele? Eu grudei aqui no fragmento cristalizável do anticorpo um composto que gera fluorescência quando é iluminado por um feixe de luz. Então, se eu, na minha amostra de sangue, coloco aqui esse anticorpo, só os neutrófilos serão marcados com esse feixe de luz. E aí eu posso ter, inclusive, componentes ligados aos anticorpos que emitem fluorescência em diferentes comprimentos de onda. Então eu posso fazer um anticorpo para o monócito, um anticorpo para o neutrófilo, um anticorpo para o eosinófilo, e aí eu quantifico cada um deles com muita precisão. Esses instrumentos tornam possível a análise de milhares de células por minuto. Então não se engane, apesar de ser bonita a questão de saber fazer as lâminas e fazer a contagem, você não vai ter condição de trabalhar todas as amostras dessa forma. Quem fará isso são os equipamentos. Então, na verdade, no laboratório de análises clínicas, você terá que desenvolver uma proficiência que nem é ensinada no curso, né? É o controle de qualidade desses equipamentos, dos reagentes dos equipamentos, do equipamento em si, como trabalhar, como ligar, como desligar, como preservar, né? E isso não tem como a gente ensinar para vocês. Mas, novamente, é algo que é facilmente adquirido, é um conhecimento que é facilmente adquirido no dia a dia quando se trabalha nas análises clínicas. Em um citrômetro de fluxo, células isoladas em gotículas individuais são analisadas por um ou mais lasers, sendo possível registrar dados quantitativos usando diferentes marcadores fluorescentes. Então, qual que é o princípio da técnica? Como as células interagem de forma diferente com marcadores, eu consigo diferenciar o número, a quantidade de células diferentes, porque eu verifico a fluorescência de acordo com o marcador específico daquela célula. Então, isso assegura uma complexa análise fenotípica de cada célula em uma mistura heterogênea. Então, eu consigo ver como aquela célula, qual o fenótipo daquela célula, mesmo estando misturada com diversas outras células que são presentes ali nessa matriz complexa que é o sangue. Além disso, a dispersão frontal do laser define o tamanho da célula. E a dispersão a 90 graus define a granularidade celular. Então, até mesmo a dispersão desse laser já me permite observar se é uma célula grande, pequena, e aí, dependendo dessas características, ela vai pertencer a um daqueles grupos lá, eosinófilo, ou se a dispersão 90 graus, no caso dos basófilos, que são células que têm grânulos,
se ela é granulada ou não é granulada. Então, são essas pequenas características da técnica empregada no citômetro de fluxo que permitem separar o fenótipo das células dos glóbulos brancos. Tá? Você vê que no ensino médio a gente aprende como glóbulos brancos. Então, beleza, são todos glóbulos e são brancos. Mas nós vimos lá na hematopoese, né, que existem várias classes de glóbulos brancos. Tá? É possível, portanto, utilizar anticorpos marcados contra CD4 nesse equipamento. A gente não tem o linfócito T-CD4 e o linfócito T-CD8? É assim que a gente diferencia os dois. CD4 e CD8, o CD, né, significa Cluster Differentiation. Então, CD4, na verdade, é uma proteína que só é encontrada no linfócito T-CD4. Por isso que ele acaba recebendo esse nome. Então, no linfócito T-CD4, não tem uma proteína de membrana que é chamada de CD8. E no linfócito T-CD8, não tem uma proteína de membrana que foi denominada CD4. Tá? Eles, com certeza, têm várias proteínas em comum, só que eles diferem justamente numa proteína ali que foi utilizada para ser marcada, né? Porque era diferente entre ambos os fenótipos. Então, se eu utilizo um anticorpo contra a proteína CD4, ele vai marcar os meus linfócitos TCD4. Se eu utilizo um anticorpo contra essa proteína que está na membrana do linfócito T, que foi chamada de CD8, eu só marco e só conto no citômetro quem for linfócito TCD8. Né? Então, numa mesma amostra, eu consigo diferenciar os dois e quantifico ambas ao mesmo tempo, sem a necessidade de contá-las ao microscópio. Parece que está até aberto. Teve uma aluna que me mandou, deixa eu olhar aqui no WhatsApp, um laboratório está precisando de farmacêuticos. Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome agora. Diagnolab, vaga disponível para analista de laboratório, pré-requisitos. Formação em farmácia, biomedicina ou bioquímica, experiência em rotinas de análises clínicas, 1 ano de experiência. Por mais que você não tenha experiência, não tenha o seu CRF, não esteja formado ainda, se eu fosse vocês e tivesse tempo disponível para isso, claro, chegaria lá para pedir um estágio, né? Porque pelo jeito estão precisando de profissionais. E é nessa hora que surgem também vagas de estágio, mesmo que não seja remunerado. Já é uma experiência interessante. Voltando aqui, esse instrumento torna as avaliações quantitativas de populações celulares triviais, pois analisa os níveis de fluorescência associados a milhares de células mais marcadores por minuto, de modo altamente reprodutível. Então, todo aquele problema que existia se torna algo trivial. Pensa bem, você com 100 amostras para analisar num dia, tendo que fazer lâminas para diferenciar uma lâmina que será corada para determinar quantidade de neutrófilos, outra de eosinófilos, outra de basófilos, né? E assim sucessivamente. No citômetro de fluxo, todas essas células são diferenciadas ao mesmo tempo, sem prejuízo da especificidade, né? E de forma muito rápida e eficiente. Então ele tornou esse problema, que era imenso para os farmacêuticos, um problema trivial de se resolver. Basta ter o equipamento e operar o equipamento de forma correta. Desse modo, é possível discriminar rapidamente entre células negativas, levemente positivas ou altamente positivas para determinado marcador ou antígeno, já que esse marcador antígeno está ligado ao anticorpo fluorescente. Então, esses anticorpos que são produzidos para diferenciar essas células também podem atribuir cargas diferentes para essas células.
fazendo aquela separação que eu mostrei lá na primeira figura. Tá? Então, além disso, eu posso colocar, por exemplo, depois dessa separação, um detector aqui, olhando essas células que vêm para cá, e um feixe de lasers aqui, por exemplo. E aí, conforme a fluorescência dessa célula, eu conto. Isso torna a análise ainda mais específica. Existem também equipamentos assim. Tá? E aí? Agora que você sabe como que o equipamento consegue contar todas essas células diferentes, vamos falar das alterações que ficaram faltando aí no leucograma até essa etapa, né? Eosinófilos, basófilos e monócitos. Eosinófilos, basófilos e monócitos são células mieloides e, como neutrófilos, derivam de células precursoras comuns. Vimos isso lá no começo do curso, né? Nem vou precisar mostrar aquela hematopoese de novo para vocês, por isso que essa aula é rápida. A diversidade de funções dessas células, quando maduras, expressa-se no hemograma pela diversidade das causas de aumento ou diminuição. Então, elas são células que são diferentes morfologicamente falando e são resposta específica para alguns problemas de saúde que nós veremos hoje. A eosinofilia, por exemplo, né? Ou também pode ser chamada de eosinocitose. É o aumento do número absoluto de eosinófilos ultrapassando o limite de referência, que é arbitrado aí em 500 células por microlitro. Todas as linhas de contadores eletrônicos, como nós estamos na aula de citometria de fluxo, né, são notavelmente fidedignas na identificação e contagem dessas células. Então, as metodologias que existem nos diferentes contadores são capazes de determinar de fato quem é eosinófilo e quem não é. Uma rara causa de erro é a presença de pigmento malárico fagocitado por neutrófilos. Então, é raríssimo que isso aconteça, mas se o neutrófilo fagocitou o precursor lá da malária, o agente etiológico, o Plasmodium, o pigmento malárico, se for fagocitado pelo neutrófilo, pode confundir a contagem. Esse neutrófilo passa a ser contado como eosinófilo, só que isso é raríssimo, né? O pigmento despolariza a luz e pode então identificar neutrófilos como eosinófilos. O número de eosinófilos no organismo é estreitamente regulado, então não são produzidos muitos eosinófilos. O número no sangue sempre se mantém baixo, normalmente. A presença nos tecidos se restringe à mucosa intestinal. E os eosinófilos são pró-inflamatórios e possuem um efeito antiparasitário. Então, a eosinofilia já é um indício da presença de algum parasito intestinal. Por que a gente não dá muita atenção para a parasitologia mais nessas aulas, né? A gente tem conhecimento básico de parasitologia, vai depender de cada região, mas todo mundo faz uso de antihelmínticos, né? A nitazoxanida, que foi até regulada no evento pandemia, né? Ela é muito utilizada e é fácil de se adquirir, né? Então, todos os pais já vêm tratando as crianças com a nitazoxanida ou com albendazol, tanto comprimido mastigável quanto solução oral. Então, eu acredito que os exames quando se descobre, né, a presença de um parasito, geralmente é justamente pela eosinofilia do leucograma. Agora, não se verifica mais esses exames, né? Os médicos nem requisitam esses exames mais com tanta frequência, porque a eosinofilia já é capaz de demonstrar a presença de algum parasito. E aí qual que é o tratamento? Albendazol ou nitazoxanida, que tem um amplo espectro, é capaz de destruir aí quaisquer dos parasitos comumente encontrados.
Agora, caso você vá para o exército e tenha que servir numa fronteira, eu acho que também a primeira coisa que será feita com a população local é administrar o albendazol, né? Mas pode ser que existam casos aí da necessidade de algum exame para detectar lá o ovo do parasito e tal. Mas esse paciente que está parasitado também apresenta eosinofilia. E vejam a facilidade de se obter um leucograma com esses dados de eosinofilia, né? O citômetro de fluxo vai fazer isso muito facilmente. Então acaba ficando mais barato fazer o hemograma que contém um leucograma que pode apresentar a eosinofilia do que coletar a amostra e fazer o exame de fezes, tá? Então é nesse sentido que a bioquímica e a hematologia têm migrado atualmente, tá? E, de fato, é menos trabalhoso submeter a amostra ao citômetro de fluxo e aí indiretamente encontrar vestígios de uma parasitose intestinal. Por que a eosinofilia é tão marcante no caso de um parasito intestinal? Porque ela faz parte da resposta imunológica a parasitoses. São os eosinófilos os responsáveis por combater esses parasitos lá no intestino. Os linfócitos T, estimulados por antígenos exógenos, secretam interleucina 5, que a gente abrevia para IL-5, que funciona como uma eosinofilopoetina. Então, essa interleucina 5, secretada aí pelo linfócito T, que entrou em contato com o parasito lá no intestino, vai para a medula óssea e vai promover a diferenciação daquelas células tronco lá, precursoras, em eosinófilos. E isso vai aumentar a quantidade de eosinófilos circulando no sangue, né? E é constante a eosinofilia, por conta disso, nas infestações por ascaris lumbricoides, Necator americanus, que se não me engano é o amarelão, né? Ancilostoma duodenale e Strongyloides stercoralis, ok? Todos esses eumintos podem causar a síndrome de Loeffler, eosinofilia intensa e infiltrados pulmonares, que se resolve em algumas semanas. E há uma eosinofilia proporcional às infestações intestinais. Então, quanto maior a infestação, maior a eosinofilia. Grandes infestações podem provocar eosinofilias superiores a 50 mil células por microlitro. Com certeza são achados muito raros, né? A estrongiloidíase é comumente diagnosticada devido à eosinofilia. Então, de fato, nós encontramos o parasito primeiro no leucograma, que é mais fácil e mais rápido de se fazer, né? Geralmente é o primeiro exame que é requisitado para verificar a saúde do paciente. E ali, como eu comentei com vocês, o tratamento é sempre igual. Se você for verificar os medicamentos utilizados no tratamento dessas parasitoses intestinais, tudo gira em torno ali de albendazol, nitazoxanida, mebendazol e alguns outros fármacos. A estrongiloidíase começa através do contato da pele humana com larvas filariformes do Strongyloides stercoralis. Ocorre muitas vezes quando o indivíduo caminha descalço sobre o solo contaminado de larvas filarioides infecciosas, e essas larvas, filarioides, penetram na pele. As larvas entram na circulação venosa e migram para os pulmões, atingindo os sacos alveolares. E, posteriormente, as larvas atingem a faringe e são deglutidas. Coisa de filme do Alien, né? De filme de terror. Mas eu acho que os caras se inspiram nesses mecanismos aí dos vermes para isso. Strongyloidíase. No intestino delgado, as larvas se desenvolvem em fêmeas adultas que se reproduzem assexuadamente
e liberam ovos no trato gastrointestinal. Os ovos são excretados nas fezes, fora do hospedeiro humano, então as larvas rabiditiformes provenientes destes ovos se reproduzem sexualmente ou transformam-se diretamente em larvas filarioides com capacidade de invadir outro hospedeiro, e assim ocorre o ciclo. Então, os infiltrados pulmonares decorrem aí da penetração dessas larvas nos brônquios, né? E aí depois eles vão para a garganta e são engolidos. Uma história muito triste. E aí ocorre a eosinofilia. E tem outras causas, né? Como doenças alérgicas e da pele, como asma. São comuns as eosinofilias até 1.500 células por microlitro. Também nos surtos de rinite alérgica, o fluido nasal é rico em eosinófilos e a eosinofilia sanguínea é moderada, menor que 1.000 células por microlitro ou ausente. Isso decorre da liberação de interleucina 5 pelos linfócitos T, claramente, né? E a eosinopenia, valores de eosinófilos menores que 50 por microlitro, significa uma eosinopenia real. Estresse, início de doenças infecciosas ou corticoides causam a eosinopenia, tá? Então vejam como o estresse pode afetar o nosso sistema imune, o vigor do nosso sistema imune. É uma situação pela qual estão passando diversos indivíduos que perderam o emprego, que não conseguem trabalhar durante essa pandemia, né? Então isso predispõe as pessoas ao adoecimento, com certeza. E os basófilos? Os basófilos, ao contrário dos demais leucócitos, então ao contrário das demais células brancas, né? Basófilos são resistentes à lise, então eles não se quebram facilmente. Sua contagem, entretanto, não é fidedigna em nenhuma linha de contadores eletrônicos. É mais difícil de contar os basófilos. Podem ser confundidos com plasmócitos, que são os linfócitos B maduros, neutrófilos, ou nem serem notados. Basofilia nas síndromes mieloproliferativas é constante na leucemia mieloide crônica. Então, nos casos de leucemia mieloide crônica, existe um aumento do número de basófilos, que é chamado de basofilia, né? Nas etapas tardias, pode haver uma basofilia maior do que 4.000 células por microlitro de sangue. Pacientes com acentuada basofilia geralmente queixam-se de prurido, então coceiras. Tá? E a basopenia? Como é difícil de contar os basófilos, é impossível determinar, pois o limite inferior é 0. Então, 0 basófilos é normal também. Tá? Então, não existe basopenia. O problema é a basofilia, que pode ocorrer nos casos de leucemia mieloide crônica. E os monócitos? Para finalizar, os monócitos circulam brevemente no sangue e exercem suas funções nos tecidos, onde se localizam de forma duradoura como macrófagos. Então, os monócitos são produzidos e são enviados para todos os órgãos, para patrulhar esses órgãos, né? Buscando ali por antígenos, buscando pelas células que já morreram, para fazer a limpeza. Eles podem encontrar os imunocomplexos, como nós comentamos lá no início, no caso da dengue. Então, vai existir uma batalha entre as células que estão infectadas por vírus e os linfócitos TCD8. A célula infectada por vírus mostra para o linfócito TCD8, via MHC de classe 1, que ela está infectada. Então, o linfócito TCD8 vai lá e fagocita essa célula. Nessa batalha, como se a gente fosse imaginar uma batalha aqui no mundo real, né? Fica pedaço de perna, pé, braço, espalhado para tudo quanto é lado, né? Depois de uma guerra. Assim são essas batalhas entre a célula TCD8 e as células infectadas. Então,
esses antígenos, né, que são esses pedaços de vírus, pedaços de célula, podem se tornar antígenos a curto prazo e acabam sendo conectados ali a anticorpos. Isso nós chamamos de imunocomplexos. Então, são pequenas partículas que podem se aglomerar em vasos sanguíneos, em veias, e aí os monócitos vão lá limpar isso. No caso da dengue, existe a formação desses imunocomplexos e existe uma forma de atrapalhar a hematopoese, que o vírus da dengue faz isso de alguma forma. Então não tem o megacariócito. Só que eu estou precisando de plaquetas para segurar essas pequenas hemorragias ao longo do corpo. E aí que está o problema. E também, no caso do Covid, se a resposta imune do paciente for muito grande, essa briga, né, que deixa perna, braço para tudo quanto é lado, promove também a geração de trombos, né? Porque esses imunocomplexos ali no pulmão os macrófagos tentarão eliminar esses imunocomplexos, gerarão alguma hemorragia nas pequenas veias e artérias ali presentes, e as plaquetas irão coagular essas hemorragias, podendo formar trombos. A grande complicação é que esses trombos no pulmão afetam as trocas gasosas, né? E aí o paciente passa a ter a necessidade do respirador mecânico. Mas é tudo culpa de uma resposta imune desregulada. É por isso que nós vemos atualmente, pode-se perceber, né, quando a gente conversa com quem trabalha no hospital, que vem pacientes mais graves e mais jovens, até mesmo mais jovens, né? O contrário do que se observava anteriormente, que era restrito mais aos pacientes idosos. Por que pacientes mais jovens têm esse problema? Porque os pacientes mais jovens podem ter sistemas imunes mais deficientes, tá? Vocês se lembram que eu falei da anemia aplástica? A anemia aplástica é um problema do sistema imune também. Ele verifica, ele determina como antígenos as células tronco lá da medula óssea. E aí as células do sistema imune matam as células tronco. Não tem mais como gerar novas células para o próprio sistema imune ou para o sangue, as hemácias, né? E é o que chamamos de anemia aplástica. A anemia aplástica também é mais comum em jovens do que nos idosos. Vamos fazer uma outra comparação? Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1 é mais comum em quem? Em jovens, em crianças, em jovens, até a puberdade, né? Em comparação aos idosos. Então, os problemas do sistema imune, as autoimunidades, essas respostas inadequadas do sistema imune são mais prevalentes nos jovens. E é por conta disso que se observa também as complicações decorrentes do Covid nos jovens, tá? E adultos, né, também, em comparação com os idosos. Porque parece que essas cepas têm provocado aí maiores complicações, né? Essas modificações do vírus. Voltando aqui para os macrófagos, monocitoses, que é um excesso de monócitos, né? Falar monócitos e macrófagos é a mesma coisa. Mas monocitoses maiores que 800 ou 1.000 células por microlitro são passageiras e são comuns, tá? Isso pode ser decorrente do dia a dia da pessoa. Ela produziu mais monócitos naquele momento, por algum fator normal. Então é normal observar isso. Geralmente, a monocitose acompanha a neutrofilia nos processos inflamatórios. E sempre lembrando, meus caros, que mesmo com todas essas informações a respeito do leucograma, ele não pode ser usado única e exclusivamente para fechar o diagnóstico. Ele é simplesmente um assistente
E é bom porque, na maioria das vezes, ele demonstra o que não é a causa do problema, tá? Então, não vá encontrar lá uma monocitose com neutrofilia e já dizer que é um processo inflamatório. A gente viu também, desde o começo, que existe um erro muito grande associado não só aos equipamentos, para algumas dessas células, quanto também para o próprio paciente. Porque os limites específicos dessas células, né, variam muito. Então, por exemplo, leucócitos são normais de 3.600 a 11.000. Então é um intervalo muito grande, tá? E é por isso que a gente tem que sempre usar como um complemento à anamnese, a outras características clínicas do paciente, tá? Mas geralmente, nos casos inflamatórios, existe monocitose acompanhada de neutrofilia. Crianças de até 2 anos respondem a doenças infecciosas com monocitose precoce, além da neutrofilia. A monocitose após 2 a 3 dias do infarto do miocárdio. Por quê? Vocês se lembram, eu tenho conversado com vocês bastante a respeito disso. O sistema imune não serve só para te proteger de vírus e bactéria. Ele também limpa o nosso corpo. Ele fagocita as células que morreram. Então, depois de um episódio de infarto, o que eu tenho no meu coração? Várias células mortas. Então, os monócitos aumentam porque eles têm que ir lá fagocitar essas células, limpar aquilo ali, para que novas células se multipliquem, surjam e substituam essas células mortas. A presença dessas células mortas ali naquele tecido gera ainda mais radicais livres, né? Gera um mau funcionamento do coração. Então é por isso que o sistema imune se encarrega disso. E eu digo para vocês que essa função é até mais essencial do que a proteção contra vírus e bactérias, porque a partir do momento que você nasce, já tem células morrendo, né? Bem antes disso até, né? Mas já tem células morrendo que precisam ser fagocitadas, né? Então, o sistema imune fica muito ocupado com esse tipo de trabalho. É por isso, novamente, né, linkando com o exemplo dos pacientes que tomam azitromicina quando são diagnosticados com Covid. A azitromicina vai impedir que a própria microbiota interna do organismo se multiplique e impedindo também infecções oportunistas, claro. Mas para quê? Para que o sistema imune não precise ficar 100% atento a essa microbiota interna, a infecções oportunistas. É para que ele possa se voltar completamente contra as células infectadas por vírus. Tá? Então vem como auxilia a azitromicina nesses casos por conta disso. Já foi descrita também a monocitose relacionada à depressão. Na mononucleose infecciosa, além de linfócitos com virócitos, a monocitose. Então, monócitos também aumentam nesse caso. E a monocitopenia? É um achado incomum, mas na anemia aplástica há monocitopenia junto da neutropenia. Na anemia aplástica, de fato, aplasia é a ausência de multiplicação celular. Então, todas as células do hemograma e do leucograma estarão numa concentração menor do que o normal. Beleza? Essas foram, então, as outras células aí, mais especificamente, né, do leucograma, que precisava mostrar para vocês como que funcionam, tá? Uma aula bem rápida, né? Só para não pegar pesado aí no feriado, para vocês poderem aproveitar. E já está disponível lá na plataforma o questionário para quem já quiser fazer a partir de agora, tá? São questões discursivas que eu preciso que você leia aquele documento e resuma as respostas para mim. Tá tudo bem explicado,
Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Já coloquei até o material de pesquisa para vocês. Óbvio que quem quiser pesquisar em outros locais também pode ficar à vontade. Tá? O questionário fica aberto lá. Se não me engano, vale 3 pontos. Fechou? Alô? Dúvidas? Ficamos assim por hoje então, meus amigos? Tá, joia. Aí, professor, aí a questão da aula prática, aí na próxima aula a gente vai conversar para saber para quando que vai ser marcada, né? Isso, eu vou ver as datas disponíveis, trago as datas para vocês e apresento para vocês. Ok. Joia. Fica assim então, meus amigos. Um excelente final de semana. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Melhoras aí, Vanilza. Vai dar tudo certo. Falou. Mas sim, obrigada. Nada. Professor, com Deus aí. Valeu.